Então, meus amigos, o nosso tema de hoje é falar sobre Jesus, né? Que Jesus, luz da humanidade. Jesus, irmão mais velho de todos nós, somos todos filhos de Deus. Então, ele é o nosso irmão mais velho e o nosso mestre. Tanto é que na doutrina dos Espíritos nós encontramos na questão 625, terceira parte do Livro dos Espíritos, onde fala sobre as leis morais, nós encontramos a pergunta que Kardec fez aos Espíritos. Kardec foi o codificador da doutrina dos Espíritos, ou seja, é uma doutrina que foi ditada pelos Espíritos. E depois ele fez uma compilação de perguntas e escreveu as 5 obras básicas. E o Livro dos Espíritos é a primeira obra básica da doutrina, com perguntas e respostas. E na pergunta 625, a terceira parte deste livro, onde fala sobre as leis morais, ele faz a pergunta aos espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é a mais curta de todo este livro. Vede Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. E quando nós realmente nos conscientizarmos de quem é Jesus para nós e de quem nós somos para Ele, muitas das nossas dificuldades deixarão de existir. Porque nós vamos nos conscientizar de como nós somos abençoados tendo um irmão como este. Só que este irmão nos recomenda que o jugo será suave e o fardo leve, se nós o seguirmos. E o que é seguirmos Jesus? É compreendermos o que Ele deixou para nós. E como Ele é um guia e um modelo, nós precisamos conhecer o que Ele nos deixou, ou seja, as suas orientações, os seus ensinamentos. E nós encontramos esses ensinamentos na doutrina dos Espíritos, no livro que deve ser o livro de cabeceira de todos nós, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é ali que ele compilou o lado religioso, ou seja, o aspecto religioso dessa doutrina, que ela traz a filosofia, a ciência e a religião. Então foi baseado no Sermão do Monte que surgiu este terceiro volume através das leis morais, porque o Livro dos Espíritos é feito em 4 partes. E cada parte dessa depois ele explorou mais e fez as outras obras básicas. E as leis morais está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, quando sair para nós aquela orientação, quando nós tiramos através de um diálogo ou através da orientação, leia Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo tal, leiamos, porque ali é a medicação espiritual que nós necessitamos naquele momento. Aquela é a medicação especial. E é uma medicação que a gente pode tomar quantas vezes quiser. Não tem efeito colateral negativo, mas traz um efeito colateral muito positivo. Então, o Livro dos Espíritos é um remédio para todos nós, ou melhor, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Jesus, meus amigos, é um espírito crístico, governador do planeta Terra. Temos outros espíritos crísticos que nós não conhecemos, mas sabemos que tem através da literatura do espírita. Então, ele é o nosso governador. Então, ele traz em si, de forma relativa, os atributos de Deus. Deus, nosso Pai e Pai de Jesus. Então, ele traz os atributos do Criador. E ele falou para toda a eternidade quando aqui esteve há mais de 2000 anos. Ou seja, as palavras que ele deixou foi para todos os tempos da humanidade. Porque tudo que ele deixou, nós aproveitamos nesses 2000 anos que se passou, depois que ele aqui esteve. Ela é aproveitado os seus ensinamentos para todas as épocas, para todas as inteligências. Então, ele falava naquela época de uma maneira que o povo daquela época entendesse.
E assim sucessivamente, cada vez que nós lemos os ensinamentos do Mestre, nós vamos entendendo, por mais que nossa inteligência vá avançando, porque nós evoluímos, né? E hoje nós somos bem mais evoluídos na inteligência do que naquela época de Jesus. E ele trouxe esses ensinamentos através de parábolas, porque ele entendia a maneira de pensar de cada pessoa, como entende até hoje. Ele sabe que nós somos diferentes, fomos criados em épocas diferentes, e através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, a nossa evolução também é diferente. Uns vão mais rápidos, outros mais lentos. Um vai muito rápido, de repente ele para, o outro ultrapassa ele, e assim nós vamos evoluindo, né? Então ele sabia que cada pessoa só pode compreender as coisas a partir da sua perspectiva pessoal, porque o nosso entendimento é individual, né? Se nós pedirmos para alguém falar sobre aquela cadeira azul ali, ó, cada um de nós vai falar de uma maneira diferente. Mas todos sabem que ela é azul e que ela é uma cadeira. Mas cada um tem outras coisas que vai ver diferentes. E tem uns que vão ver tanta coisa num aspecto só que vai nos surpreender, né? Então, a mesma coisa é o aspecto religioso. A mesma coisa é o sentimento, a presença de Deus em nós. Mas tudo isso é aprendizado. E para aprender nós precisamos estudar. Para estudar nós precisamos ler. E nós precisamos ter o que para conseguir isso? Todos temos condições e capacidade, porque somos inteligentes e temos o livre-arbítrio. Mas nós precisamos querer, ou seja, precisamos ter vontade de nos ajudar. Porque a gente tem muito acomodado, a gente acha que as coisas têm que cair do céu, que a gente não precisa fazer muito esforço, e quando a gente faz algum esforço, a gente reclama porque está se esforçando, né? Então, nós somos insatisfeitos, ou seja, nós ainda somos muitos imperfeitos. Mas perfectíveis, isso é, chegaremos à perfeição. Então, meus amigos, Jesus nos falou por parábolas, né? O que é parábola? É uma história, né? Para compreender a realidade. Porque naquela época, ele usava as histórias daquela época. E é interessante que a mesma parábola daquela época, hoje, nós entendemos de uma maneira diferente. Quando trazemos para a nossa vida, para a vida individual de cada um. Só que nós precisamos, quando ler uma parábola ou um ensinamento de Cristo, realmente prestar atenção. Não é ler correndo. Como quando nós rezamos o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai. Todos nós sabemos o Pai Nosso. Mesmo aqueles que não têm religião, a gente aprende o Pai Nosso. Só que muitas vezes fala aquele Pai Nosso decorado, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E não pega a essência do que é a oração do Pai Nosso. Falar o Pai Nosso, conversar com Deus, né? Pai Nosso que estás no céu, quer dizer, nós temos um Pai. E este céu é aqui, é o fluido cósmico universal onde nós estamos, né? Santificado seja o teu nome, santificar o nome deste Pai que é Deus. E assim nós fazendo uma avaliação desta prece, nós vamos ver a essência maravilhosa que essa prece é. E sem perceber, quando nós estamos fazendo esta prece desta maneira, algo em nós vai se modificando. E vai se modificando não só espiritualmente, mas vai se modificando na nossa matéria, no nosso organismo. Porque à medida que nós vamos falando, o nosso espírito vai agindo no nosso corpo, porque nós somos um espírito que hoje temos este corpo, não é o corpo que tem o espírito. Então o nosso espírito é o mesmo de há várias existências. Então hoje estamos temporariamente nesta encarnação e já tivemos várias outras encarnações. Só que nas outras encarnações aprendemos muito pouco e erramos bastante, nos equivocamos bastante. Mas a oportunidade é dada novamente, então estamos aqui novamente reencarnados. E qual é o motivo da reencarnação? Evolução, crescimento. Só não vamos confundir evolução com coisas materiais, com aquisições materiais,
com carro, casa, sobrado, viagem. Não, gente. Isso aqui são coisas que nós precisamos agora, aqui na Terra, temporariamente. E precisamos apenas do necessário. Só que nós queremos muito mais que o necessário, porque nós queremos concorrer com os outros, competir com os outros. Nós olhamos muito o lado e o que o outro tem. E não nos interessa o que o outro tem. Mas o nosso foco deve ser interessar nós, o que nós temos, quem nós somos. Que a partir do momento que nós buscamos a nós mesmos, nós vamos descobrir a capacidade que nós temos e que nós podemos viver tranquilamente, sem medo, sem preocupação, sem inveja, sem orgulho, porque nada disso vale nada. Isso só nos atrapalha, nos causa doenças e nos traz dificuldades, principalmente nos relacionamentos. Então é isto que Jesus coloca nos seus ensinamentos e nas suas parábolas. Só que nós precisamos ter um tempo de ler essas parábolas, de ler o Sermão do Monte, porque aí é o guia para todos nós, e é para todos nós esse guia, não é para um, para dois, para três, é para todos. E é grátis, gente. A gente não precisa nem pagar psicólogo, nem psiquiatra, é gratuito. E não precisamos tomar a medicação farmacêutica, é só o fluido. Porque quando a gente se propôs a fazer algo bom para nós, alguns ensinamentos, nós já estamos recebendo este fluido. Nós estamos fazendo, sem nos darmos conta, um alto passe em nós. E as coisas vão se modificando. Mas precisamos ter paciência, precisamos ter persistência, sermos resilientes, né? Termos calma. Isso é exercitar a fé. Então, meus amigos, nós podemos extrair dessas parábolas, de todos os seus ensinamentos, né, as verdades que cada um de nós for capaz de entender e aplicá-la em nossa vida, entendendo que cada um vai ter um entendimento diferente. E nós não podemos e não devemos forçar o outro a ter o mesmo entendimento que nós temos, porque nós somos diferentes. E por nós sermos diferentes é que nós estamos aqui neste mundo hoje, evoluindo, porque a gente só evolui com gente diferente ao nosso redor. Porque se nós formos lá para o deserto, ficarmos sozinhos lá, só rezando, nós não vamos evoluir quase nada. Porque nós não vamos ser ninguém para concorrer, ninguém que vai falar o que nós não gostamos, não vamos trocar ideias com ninguém. Então, evolução é isso, é conviver com os diferentes. E convivendo com os diferentes, nós vamos aplicar os ensinamentos de Jesus, contido nas parábolas e no Sermão do Monte, né? Então, meus amigos, Jesus, né, nos deixou o Evangelho, né? E nós encontramos no Evangelho as bem-aventuranças, que é o lado religioso do seu ensinamento, né? E as orientações estão no Sermão da Montanha, onde um dos apóstolos, né, de Jesus, dos seus seguidores, Mateus, nos deixou. E eu trouxe para nós aqui, rapidamente, que não dá para a gente falar em tudo, né? O Sermão do Monte, né? O que Jesus nos coloca, gente? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele começa falando em humildade. A humildade de espírito independe de classe social e por isso faz mais sentido. A gente às vezes confunde. Ele é humilde porque ele é pobre, porque tem a roupa diferente, mais simples. Não tem nada a ver com isso. Aqui diz, a humildade independe da classe social. Porque classe social, quem tem é que nós aqui na Terra, enquanto estamos na Terra. Porque como espíritos não existe classe social. Tanto é que existe a lei da igualdade. Fomos criados pelo mesmo Criador. E a fatalidade de todos nós é sermos bons. Então, do lado espiritual, somos iguais.
Então, essas diferenças sociais é apenas aqui enquanto estamos na Terra. E às vezes nos perdemos muito, nos equivocamos muito com este lado social da vida terrena. Então, ele começa falando da humildade. E é muito importante fazermos exercício de humildade a partir do convite de Jesus. Aprende comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, o primeiro convite, manso e humilde de coração. Sermos mansos. E hoje não estamos vendo nada disso no nosso mundo, né? Mansidão nem pensar, né, gente? Tudo pelo contrário, né? Ao realizarmos esses exercícios de humildade, estaremos nos libertando do orgulho que ainda existe em nós. Vício moral que nos leva à inversão dos valores do materialismo. Então, estamos hoje muito apegados às coisas materiais, coisas da terra, coisas que deixaremos quando partir, porque até hoje nunca vi caminhão de mudança junto com caixão, né? Então, não vamos levar nada disso. E temos este orgulho besta, bobo, de acharmos que somos melhores que os outros, de que sabemos mais que o outro. Nós não sabemos mais que ninguém. Às vezes a gente diz que aquela pessoa é muito inteligente. Ela é inteligente em algum ponto. Naquilo que ela se dedicou, ela pode ter muito mais conhecimento. Exemplo das profissões. Um médico tem um profundo conhecimento da ciência, da anatomia, daquilo que ele estudou. Um engenheiro tem um conhecimento de cálculo, de pontes, de prédios, e ambos são inteligentes. Então, cada um vai desenvolver, dependendo da sua profissão, e o que busca se aprimorar, né? Mas o auto-amor, o autoconhecimento é uma coisa que todos nós podemos e deveremos fazer, porque isso aí é individual. E é isto que nós levamos para toda a eternidade, que não vamos deixar aqui. É a única bagagem que nós levamos, é o que nós somos. E o que nós somos hoje, a maneira que nós vivemos, não é por ser religioso, por viver dentro da igreja, por viver fazendo culto, por viver dentro da casa espírita, acumulando funções e um palestrante fazendo aqui, não. A gente simplesmente passa um conhecimento que a gente estuda e tem a vontade de passar para o próximo, de facilitar o outro. Mas ninguém é melhor que ninguém. E acúmulo de funções, seja onde for, seja em que religião for, não quer dizer que eu esteja melhor que o outro. O que vai realmente fazer com que eu me sinta melhor é aquilo individual que eu peguei para mim, para a minha vida, para o meu entendimento. A maneira como eu me relaciono com as pessoas, com os amigos, com os parentes. Aquele sentimento que eu tenho em relação ao próximo. O meu desejo sincero de ser bom, de desejar o bem para o próximo. E este desejo do bem, só cada um de nós sabe o que sente. Porque nem sempre as palavras é igual ao sentimento. Nós humanos não sabemos, mas o mundo espiritual sabe. Amigos espirituais sabem. E Deus sabe. E quando nós partirmos para o outro lado, não vai adiantar simplesmente eu levar meus canudos do que eu sei, do que eu fiz, do que eu aprendi, dos 40, 50 anos que eu trabalhei na casa espírita. Eu vou mostrar realmente quem eu sou. Porque eu posso ter trabalhado 30, 40 anos numa doutrina e não ser o que eu aparento ser. E ele sabe. E é aí o nosso grande problema. Então é por isso que nós precisamos aprender a buscar, a ser realmente o homem de bem. E é isto que Jesus nos coloca nos seus ensinamentos, o guia para nós sermos realmente o homem de bem desde agora, já, porque nós já perdemos muito tempo. Então, essa bem-aventurança faz muito sentido se for vinculada à anterior, né?
Não basta chorar, é necessário exercício de humildade. Muitos, ao analisarem superficialmente a bem-aventurança, acreditarão que quanto mais sofrimento que produz o choro, melhor, pois depois da vida espiritual haverá um consolo automático. Então, nem sempre só chorar, só se lamentar, só se vitimizar vai fazer com que nós sejamos humildes ou tenhamos já preparado o nosso trono lá do outro lado. Porque Jesus não quer que a gente se vitimize, que a gente sofra, que a gente se pregue na cruz. Não. Até porque quando ele se deixou pregar na cruz, né, ele sabia, né, que estava preparado, e para nós espíritas ele quis dizer ali que a morte é só do corpo, né, que o espírito vive para todo e sempre, tanto é que houve depois, né, a aparição de Jesus, né, para os seus discípulos. Até porque chorar, a gente chora de raiva, porque quando uma coisa a gente fica furiosa e chora de raiva, né? Quando choram de raiva, choramos de desespero, choramos de rebeldia, porque a vida não se apresenta como nós somos. Então, o choro não quer dizer somente sofrimento e realmente dor, né? As coisas externas não mostram realmente o que vai internamente. Então, esta é os bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Mas este consolo virá somente para aquele que realmente teve a dor e aprendeu com a dor. Porque nem todos também aprendem com a dor. Realizando exercícios de mansidão e humildade para se libertarem das causas do choro, né? É a transformação interior que proporcionará o consolo. Então, isto é, aprendendo com a dor, com o sofrimento, não se revoltando. Porque às vezes, quando nos acontece uma dor, um sofrimento, nós nos revoltamos. E quanto mais revoltados nós estivermos, mais sofrimento virá. Isso aí a física quântica já está provando, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então não é os violentos que vão herdar a terra, não é os valentões que vão herdar a terra, não é aqueles que acumulam coisas materiais, não é aqueles que roubam, não é aqueles que enganam, mas serão os mansos. A mansidão é uma das virtudes juntamente com o amor e a humildade, que Jesus coloca como condição para obtermos descanso para a nossa alma, tornando o jugo suave e o fardo leve. O exercício de amor, mansidão e humildade de coração é condição para permanecermos na Terra, né? Estamos chegando, né, à época do planeta de regeneração, né? E essa regeneração, ou seja, este novo planeta, vai ser a Terra. Só que não é a Terra que vai se modificar. Não é o físico da Terra que vai nos matar, que vai nos modificar. O planeta de regeneração é através dos habitantes desta Terra, deste planeta. Então, é uma grande mudança mental que nós faremos, individualmente. Então, é isso que vai transformar este planeta de provas e expiações em planeta de regeneração. Então, nós é que vamos nos regenerar para podermos habitar essa terra, ou voltarmos para essa terra, reencarnarmos novamente aqui neste planeta de regeneração. Porque se nós não aprendermos agora, voltaremos para planetas primitivos. Então, vamos ter que ter mais sofrimento para entendermos algumas coisas. Então, esta bem-aventurança é um profundo significado, tem um profundo significado. Existem injustiças, mas não existem injustiçados. Os que se sentem injustiçados, na verdade, estão pela lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito é uma das leis morais, né? Isto é,
O que nós plantarmos, nós vamos colher. Se plantamos espinhos, não vamos colher cravo, nem lírios, nem girassol. Vamos colher espinho mesmo. Então hoje, se nós estamos pegando muito espinho, é porque em outras eras plantamos muitos espinhos. Então a hora é hoje de cortar os espinhos com muito carinho, sem reclamação, e plantarmos novas coisas, porque isso é da lei. E essa lei não é que Jesus quis nos castigar, ou Deus, melhor, porque são leis de Deus. Não é que Ele queira nos castigar, não. Na verdade, Ele quer nos ensinar, porque nós precisamos aprender. E eu não sei por que a gente só aprende com a dor. Nós poderíamos estar hoje neste planeta de provas e expiações, aprendendo e crescendo através do amor. Mas a gente vai lá e quer machucar o outro. Eu vou lá e tenho inveja do Raul porque ele comprou um carro novo, né, Raul? Pois é, e eu não consegui. Nem elogio o teu carro, porque eu não tenho um novo. Por que eu vou elogiar? Né? Tenho orgulho, besta. Por quê? Porque eu estou fazendo palestra. Grande coisa, né, gente? Eu que preciso estudar mais, ouvir mais, porque tenho 2 ouvidos aqui perto de mim, e falar. E se eu não fizer o que eu estou aprendendo, estou errando 2 vezes. Porque mais será dado àquele que mais tem, mais será tirado àquele que... Então é prestar atenção nessas coisas da vida que nós precisamos aprender. Prestar atenção no que nós fizemos da nossa caminhada. Ou seja, como estamos caminhando. Experimentando em si mesmos a injustiça gerada pelo egoísmo e orgulho que cultivamos no passado espiritual. Então, se hoje nós estamos nos sentindo justiçados, não nos sintamos, está tudo certo. Estamos passando pelo que alguém passou, ou pelo que fizemos alguém passar em algum tempo do passado. Porque se a gente não passa pela mesma situação que fez o outro passar, nós jamais entenderemos. Porque por mais que o outro sofra, eu não consigo medir o sofrimento deles, só passando pela mesma situação. E se eu fiz alguém sofrer, nada mais justo que eu entenda e passe pelo mesmo sentimento que eu causei ao outro. Então, por isso, meus amigos, que sempre digo, está tudo certo. Nós é que nos enganamos muito, porque é mais cômodo. Portanto, somente é possível fazer justiça cultivando-se o amor, a mansidão e a humildade de coração, conforme vemos nas bem-aventuranças anteriores. Então, meus amigos, o nosso tempo é curto. Tem os bem-aventurados misericordiosos, porque eles terão misericórdia, isto é, aqui Jesus nos ensina o perdão, perdoar sempre, não guardar mágoa. Temos os bem-aventurados limpos de coração, porque verão a terra. Limpeza de coração, isso quer dizer, né? Que Deus está em toda parte. Então, Ele sabe o que eu sinto, o que eu faço, o que eu vejo. E se eu quero ter coisas boas, eu preciso plantar coisas boas. Eu preciso tentar pensar coisas boas. No mínimo, no me esforçar, né? Temos bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, ser pacíficos. A gente fala tanto em paz. Vou buscar a paz, eu quero paz. Gente, nós é que temos que ser a paz. Aonde nós formos, sermos a paz. Porque se eu buscar a paz, nós não vamos achar nunca, se nós não formos a paz. Então, se chega uma fofoca negativa para nós, alguém tem o hábito, o mau hábito, o bom hábito de fazer comentários da vida alheia, se chega para nós, deletemos quando chega para nós. Não vamos adiante.
A gente só leva adiante o que for bom para o outro, o que for bom. E todo mundo sabe o que é bom. E se a gente não sabe, vamos medir para nós mesmos. Se esse assunto, essa fofoca que eu estou me trazendo, se fosse o meu caso, me faria bem? A gente sabe. Sim, faria bem. Não, não faria bem. Se nós tivermos a menor dúvida de que não vai fazer bem, não passemos adiante. Então, que sejamos a paz onde quer que nós estejamos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa de justiça, porque deles é o reino dos céus. Buscar a justiça, né? Nós sabemos o que é justiça, nós medimos a justiça pelo nosso conhecimento, pelo que nós sabemos. E convenhamos, nós sabemos muito pouco do que seja justiça. Então, vamos avaliar o nosso ponto de vista. E vamos buscar Jesus em todas as situações difíceis, principalmente no momento que nós estamos passando aqui na Terra. E como entender tudo isso que está passando, que eu não concordo, que eu acho um absurdo em todos os sentidos? Realmente, muitas coisas nós não entendemos ainda. Mas de uma coisa estejamos certos, meus amigos, que tudo está certo. Tudo está certo porque não é por acaso que todos nós estamos encarnados neste momento na Terra, no Brasil, no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. Tem tudo um motivo correto. Então vamos apenas prestar atenção nas coisas que nos acontecem, principalmente naquelas coisas que nos aborrecem muito, porque tudo que acontece é reflexo do nosso íntimo. A própria ciência já está comprovando isso. Então, se a gente está muito confuso, muito perdido, muito revoltado, busquemos através da prece, da oração, calma e resignação. E peçamos ao nosso Mestre, nosso irmão Jesus, e peçamos a Deus, nosso Criador, que Ele nos ajude a ter paciência, a ter coragem, mas principalmente a termos entendimento e tolerância. Que Ele nos ajude a ter fé, porque é disso que nós precisamos, ter fé. Porque quando nós conversamos com Deus, intimamente, entra no teu aposento e ora teu Pai que está em oculto, nós não estamos ali somente com o Pai. Nós estamos cercados de amigos espirituais. Nós estamos cercados dos nossos amados que já estão no mundo espiritual e que querem nos ajudar. E assim, através da intuição, nós vamos ter a solução para as nossas dificuldades, para os nossos problemas. Mas nós precisamos conhecer os ensinamentos de Cristo. Então, que leiamos o Evangelho diariamente para nós. Esta é a medicação espiritual, é o guia para a vida de luz, a vida tranquila que nós poderemos ter ainda aqui na Terra, a partir de agora. Mas não deixe para amanhã. Se alguma dessas palavras que eu falei hoje calou fundo no coração de cada um de vocês, usem e apliquem na sua vida, porque nós precisamos exercitar o amor e a bondade. É isso que Jesus nos deixou como ensinamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Obrigada pela atenção, que Deus abençoe a todos nós.